Mari, vamos falar de saúde? Vamos sim, a gente quer isso mesmo, paz, amor e falta mais um saúde, a nossa população tão carente de serviços públicos, por isso eu vou conversar agora com o doutor Domingos Mantelli. Bom Dia. Tudo bom, Mari, doutor? Tudo jóia? Ginecologista, obstetra. Vamos falar hoje de um tema, gente, que olha, assusta muitas mulheres. Assusta, você concorda, tem né? muita polêmica, as mulheres têm medo. Medo, a menopausa. É possível, já te faço essa pergunta de cara para você de casa despertar a curiosidade. É possível atravessar a menopausa sem sofrimento? Sem sombra de dúvidas que sim. Gostei disso. Vamos começar a entender então com o Vamos. VT, depois o doutor explica pra gente. Tem vários métodos, tem várias formas da gente atravessar esse período que, olha, assusta realmente muitas mulheres. E os homens também. Nós mulheres sabemos que uma hora ou outra a gente vai chegar lá. Você sabe do que eu tô falando, né? Da temida menopausa. É nesta fase que o corpo para de produzir os hormônios estrógeno e progesterona e a menstruação chega ao fim. As consequências são aqueles sintomas que deixam muitas de nós de cabelo em pé. Ondas de calor, suor noturno, insônia, depressão e queda do desejo sexual. Outro problema é que a diminuição hormonal aumenta as chances do aparecimento de doenças cardiovasculares e osteoporose. Isso acontece pela falta de estrogênio no organismo. Este hormônio é do tipo multifunções, sabe? Ele é responsável, por exemplo, pela distribuição de gordura pelo corpo, fixação de cálcio nos ossos e também está associado a sentimentos de bem-estar. Um dos tratamentos que ajudam a prevenir estas doenças é a reposição hormonal, mas um benefício é o alívio dos chatos sintomas da menopausa. A ideia não é interromper o processo de envelhecimento, mas sim proporcionar uma qualidade de vida maior à paciente. Geralmente, o tratamento é realizado com dosagens baixas de estrógenos, tanto por via oral quanto transdérmica. Neste caso, com adesivos na pele ou gel. Quer saber mais sobre a terapia hormonal? É agora, no Estúdio do Melhor para você. Menina, dá um calor só de olhar essas imagens, é uma loucura. E por que eu falei que esse assunto vai interessar os homens também? Nem citou no VT, mas os homens também começam a perder hormônios a partir dos 30 anos, né? Sem sombra de dúvidas. O homem começa a perder a testosterona, a produção de testosterona a partir dos 30 anos. E muitas vezes culmina com a chamada andropausa. Como a mulher tem a menopausa, no homem tem a andropausa. Bom, vamos lá entender então essa reposição hormonal. A gente quer atravessar esse período com o mínimo de sofrimento possível, doutor. Claro. Você trouxe aqui alguns tipos, tem vários frascos aqui, a gente vai entender qual seria o melhor método de reposição hormonal. Na verdade, não existe um melhor método, não existe uma receita de bolo para isso. Cada pessoa tem que ser individualizada. A gente tem que conhecer o histórico pessoal, o histórico familiar dessa pessoa, saber quais são as principais queixas, os sintomas, e em cima disso o médico vai definir qual a melhor maneira de tratar esse paciente. Pode ser via gel transdérmico, pode ser com comprimidos sublinguais, pode ser com géis vaginais. Então tem várias maneiras de se tratar a menopausa, os sintomas da menopausa. Mas não são somente com os hormônios que nós tratamos. Atenção para essa informação. Quando a gente fala de menopausa, a gente sempre lembra, como eu disse agora, de reposição hormonal. Mas o doutor Mantelli estava me dizendo aqui, antes da pauta, essa é a cereja do bolo, essa é a parte final. O que a gente deve se preocupar antes dos hormônios, então? Exatamente. É porque muita gente pensa assim, a menopausa é a perda dos hormônios, então eu preciso repor os meus hormônios. Não necessariamente. Não. Dependendo dos sintomas, eu posso começar a cuidar dessa saúde dessa paciente com uma suplementação de vitaminas, de minerais, mudanças de hábitos de vida, atividade física, uma alimentação balanceada. Às vezes, apenas isso é o suficiente para resolver todos os sintomas. Entendi. Depois que você fez tudo isso, aí sim entra o hormônio como sendo a cereja do bolo, como você mesma disse. O hormônio ele deve ser dado numa dose baixa, o suficiente para recuperar esses sintomas que a paciente está sentindo. Apenas isso. Então, antes mesmo disso tudo que o doutor está falando, a gente tem que fazer os exames. E de que forma esses exames são feitos? Essa pergunta é interessante, daqui a pouquinho ele responde. Zuca, presta atenção nessa informação agora sobre os exames. Doutor, como que a gente faz para descobrir se realmente eu preciso fazer reposição hormonal, se não preciso? Que exames são esses? Bom, primeiramente a mulher vai ter que fazer os exames preventivos normais, Papa Nicolau, exames de mama, para saber se está tudo ok com a saúde. Para saber especificamente dos hormônios, você tem maneiras de fazer a dosagem. Sangue e saliva. Saliva? Saliva. Hoje nós sabemos que a saliva é muito mais precisa para a dosagem hormonal do que o sangue.
Porém, no Brasil ainda é pouco acessível, são poucos laboratórios que fazem, o custo ainda é elevado e muitos planos de saúde ainda não cobrem. Então ainda dá-se preferência ao sangue. Mas o grande problema do sangue para dosagem hormonal é que quando você centrifuga o sangue e separa o plasma da hemácia, você vai dosar no plasma e a maioria dos hormônios está contido nas hemácias. E aí não é tão preciso. Talvez seja por isso, doutor Mantelli, que muitas mulheres até chegam a fazer a reposição hormonal e sentem outros efeitos colaterais, que não se dão bem com a reposição hormonal. Talvez até seja por isso ou não. Porque às vezes você está dando hormônio, aí você dosa e não aumentou muito. Aí você fala, não foi suficiente, dá um pouco mais. Dosa de novo, continua abaixo. Mas por quê? Você está dosando no sangue e está vendo o plasma, não a hemácia. E então, o da muitas vezes, saliva se você preciso. fizer na saliva, ele já está estourado, já está lá no alto. Olha aí, tem perguntas chegando dos nossos telespectadores. É um assunto vasto, né? A gente estava conversando aqui, são tantas dúvidas. Vai mandando a sua perguntinha pelo nosso WhatsApp 11 97 607 4982. Paulinha Moraes está lá para mandar pergunta para a gente. Bom dia, Paulinha, tudo azul aí? Tudo azul por aqui, viu, Mari? Bom dia para você, bom dia para o doutor. Olha só, nosso WhatsApp já está bombando, viu? Muitas perguntas, com muitas dúvidas chegando por aqui. A primeira, já que a gente está falando agora da reposição, é a da Elizabeth, ela é daqui de Osasco. Doutor Domingos, ela diz que ela já ouviu falar que a reposição pode causar derrame, infarto. Ela tem um pouco dessa preocupação. Isso é verdade ou é mito? Na verdade, é um mito. Isso é um grande mito. Entenda o seguinte, a mulher tem os hormônios, ela tem a progesterona, ela tem o estrogênio. Ela entrou na menopausa, ela perdeu esses hormônios. Sim. Se eu vou repor com hormônios dito isomoleculares ou bioidênticos, que são hormônios exatamente similares àqueles que ela tinha, não tem como esse hormônio causar malefício a ela, obviamente, desde que nas dosagens adequadas. Tá. Quando a gente fala de hormônio, ele é muito alto, ele é prejudicial e muito baixo também. Nas doses adequadas, não tem nenhum problema. Temos que diferenciar hormônios naturais de hormônios sintéticos. Preste muita atenção nessa informação Isso que o Dr. Mantelli trouxe agora. É muito importante, Por Maria. exemplo, a pílula anticoncepcional, que tipo de hormônio é? É um hormônio sintético? É um hormônio sintético. Esse a gente deve se preocupar, então, mais do que essa reposição Muito hormonal mais. que a gente está falando agora. Só É que isso, as mulheres doutor? não se preocupam. A gente Aí se é que preocupa tá. com a reposição hormonal, A mas a preocupação é pílula muito anticoncepcional... maior com o anticoncepcional, onde a mulher começa a tomar com 18, 20 anos, toma por 20 anos, Olha aí, gente. do que uma mulher na menopausa que vai fazer uma reposição com hormônio natural. Os riscos são infinitamente menores do que aquela que toma o anticoncepcional. Porque esse hormônio que a gente está falando aqui, na época da menopausa, é um hormônio natural. É um hormônio natural e você vai fazer ele em doses naturais, em doses que a gente chama de fisiológicas, Tá. para não ultrapassar as necessidades daquela mulher. Já uma pílula anticoncepcional, como a função dela é coibir a ovulação para que a mulher não engravide, ele tem dosagens altas. Dosagens diferentes das aquelas naturais do corpo dela, além de serem hormônios sintéticos. Esses sim têm efeitos colaterais. Esses são muito mais danosos do que os hormônios utilizados na menopausa para fazer uma reposição. Então, ainda pegando carona nessa pergunta que a Paulinha nos trouxe agora, existe também aquela informação correndo aí na internet que essa reposição hormonal pode até vir a dar câncer na mulher. Então, diante dessas informações que o senhor trouxe agora, não, né? Por que existia esse mito, Mari? Antigamente, vamos colocar aí 20, 30 anos atrás, como que era feita essa reposição hormonal? Com hormônios sintéticos. Então essa informação é antiga. Hoje não é mais com hormônios sintéticos. Mostra pra gente então, doutor, que hormônios são esses? Tem uma bancada aqui com uma variedade enorme, né? São hormônios naturais. As pessoas confundem, por exemplo, progesterona com progestágeno. O progestágeno é sintético, a progesterona é natural. O progestágeno pode dar câncer, a progesterona não. A mulher tem progesterona, senão toda mulher tinha que ter câncer, porque toda mulher tem progesterona até entrar na menopausa. Então você pode fazer as reposições com progesterona apenas, com progesterona e estradiol, com progesterona e o estrogênio, e por isso com que você falou que é pregnenolona. individualizado o tratamento. Tem que fazer esse exame, que o melhor seria esse da saliva, mas que aqui no Brasil ainda estamos evoluindo nesse sentido, que ainda é um exame caro, de difícil acesso. Exato. Mas pelo exame de sangue, vamos lá, o mais convencional para toda a nossa população, é possível medir? É possível, só que o médico tem que saber interpretar corretamente o exame. Muitas vezes a gente se baseia em valores de referência e não é o melhor parâmetro. Por isso que a gente não pode pegar em casa aqueles exames que chegam em casa de sangue, ver lá
lá a referência e, eu tô com esse problema ou não tô. O médico é que tem que interpretar isso, doutor? Até porque os hormônios, eles têm relação entre eles. Tá. Às vezes um distúrbio de tireoide pode dar um distúrbio nos hormônios sexuais. Sim. Então os hormônios, eles têm relações. Não adianta eu ver um hormônio em separado e falar assim, esse está dentro da faixa de normalidade. O que é uma faixa de normalidade? É uma média populacional onde nessa média tem pessoas doentes também. E que varia de país para país, certo? Exatamente. O médico vai ter que analisar cada caso especificamente. Então eu vou pegar o estrogênio daquela paciente, a progesterona daquela paciente, o cortisol daquela paciente, a testosterona e em conjunto saber o que está acontecendo com aquele corpo. E não analisar exame e valor de referência individualmente. Dessa forma você não vai chegar a diagnóstico algum. Tá. Então, super importante, conseguiu saber o que está acontecendo, aonde que essa paciente se enquadra nos sintomas, aí a gente vai preparar, vai manipular as dosagens de hormônio necessárias. Então você pode, como eu falei, dar somente a progesterona ou a progesterona e o estrogênio juntos. Às vezes você pode associar a testosterona, a pregnenolona, são vários tipos de hormônio. E de que forma esses hormônios estão disponíveis para a gente? No final, o Dr. Mantelli vai dizer qual seria aquela melhor opção. Claro. Hoje a gente sabe que as melhores opções seriam via transdérmica, em géis transdérmicos. Ou seja, na pele. Na pele. Tá. Como é que funciona? Ou comprimidos sublinguais. Vou colocar em você. Mostra pra mim. Assim, no punho, a gente vai colocar um pump, é como se fosse uma dose. Isso aqui. E você vai esfregar punho com punho. Aqui, assim? Região com a menor quantidade de pelos no corpo, é onde se aplica hormônio geralmente. Tá. Então você pode fazer no punho, você pode fazer na face posterior do joelho, aqui atrás. Atrás do joelho. Atrás do joelho que também não tem pelo. Então, nessas regiões, são as regiões mais indicadas para se aplicar o hormônio. O quê? Uma vez por dia? Uma vez ao dia. Dependendo do hormônio, aí o médico vai orientar de fazer à noite ou pela manhã. Tanto faz. Aí o médico que vai orientar... Vai orientar porque cada hormônio tem o seu horário correto também. Tá, entendi. Porque o organismo tem horários corretos na produção dos hormônios. Então, isso também é muito importante. Eu já falei aqui uma vez... Eu lembro até de uma aula anterior, exatamente, que você falou que a pílula anticoncepcional deve ser tomada de manhã, né? Pela manhã, nunca à noite, porque ela vai mexer com a produção da melatonina, vai desregular o relógio biológico. Então, as produções de hormônios no corpo da mulher e no homem também têm horários para acontecer. E dependendo do que eu for repor, eu preciso indicar o horário mais correto. Se ela vai usar antes de dormir ou se ela vai usar pela manhã. Olha, que interessante. Paulinha, tem mais perguntas, Paula, chegando? Tem sim, várias perguntas. Olha só, doutor, tem uma telespectadora nossa que ela quer saber o seguinte, qual que é a melhor idade para começar a tomar o hormônio? Legal. Se é preciso esperar entrar mesmo na menopausa ou se ela pode começar a tomar um pouco antes? Nossa, excelente pergunta, né? Muito boa pergunta. Porque, olha, a gente falou aqui no início do programa, as mulheres já começam a perder os hormônios a partir dos 30 anos. E os homens também. Dr. Mantelli já responde, mas Edu, você está dando essa dica maravilhosa para a gente perder peso. Inclusive, um dos sintomas da menopausa é o ganho de peso, né, doutor? É o uma das maiores preocupações também e das dificuldade de perda. Não só o ganho, mas a dificuldade de perda. Porque a gente tem que entender que a mulher na menopausa, o metabolismo dela cai. Então, se o metabolismo cai, ela deixa de queimar e ela acaba acumulando mais. Minha amiga, tudo cai. Metabolismo, tudo cai. Tudo cai. É uma tristeza esse negócio, é um calor, é uma coisa horrorosa. Não, então, essa pergunta da Paulinha, a partir de que idade a gente deve se preocupar em fazer a reposição hormonal, a ter os cuidados para a gente ter uma menopausa mais saudável, com menos sofrimento? Olha, Mari, é muito variável. Se a gente for falar de menopausa, a reposição tem que ser na menopausa. Só que muitas mulheres podem ter necessidade de utilizar um hormônio mesmo antes. Eu dou o exemplo novamente daquela mulher que tomou um anticoncepcional por 20 anos. Tá. Aquele ovário dela deixou de produzir progesterona. Por quê? O organismo dela está num estado bioquimicamente igual de uma menopausa, para ela não ovular, para ela não engravidar. Quando essa mulher deixa de tomar o anticoncepcional e quer engravidar, muitas vezes demora para esse ovário dela voltar a ter uma produção adequada de progesterona e conseguir ovular de forma adequada. Então, para essa mulher, às vezes, uma suplementação com uma progesterona no período, na segunda fase do ciclo menstrual dela, para dar uma força para ovular, é bem-vinda. Então, às vezes, eu posso utilizar um hormônio com essa finalidade, não necessariamente só para tirar um sintoma. Então, depende. O hormônio pode ser usado em qualquer fase da vida, dependendo dos sintomas e dependendo do que essa mulher está apresentando para mim. Olha, Paula Moraes tem uma pergunta exatamente sobre isso, né, Paulinha? Sobre essa menopausa precoce, é isso? É isso mesmo, Mário. Eu estava me chamando a atenção, doutor, que muita gente está mandando perguntas aqui para a gente, só para a gente ter uma noção, olha só, mais de 1000 perguntas até agora. Muita gente jovem, nova, com 33, 36 anos, falando que entrou em menopausa. E aí eu fiquei preocupada. E eu ouvi agora você falando sobre isso, doutora, aí a gente pode pensar o seguinte, tem alguma coisa relacionada a pessoa começar a perder mais cedo esse hormônio e ter essa menopausa precoce? Olha, pode sim, pode sim. Na verdade,
Se a sua mãe teve uma menopausa precoce, há uma grande chance de você ter também. Existe um fator genético para isso. Então, um fator hereditário. A menopausa geralmente ocorre dos 45 aos 55. 45 aos 55, menopausa normal. Acima disso, chamado de menopausa tardia. Abaixo disso, menopausa precoce. Tá, mas vamos lá. Então, dos 45 aos 55 seria o período, né, médio da menopausa. Da menopausa. Quando que a gente pode começar a se preocupar em fazer uma reposição hormonal ou tomar suplementação? Antes disso, com suplementação anos? Sempre. Sempre? Sempre. Desde sempre. Isso a gente está falando das vitaminas, né? A suplementação são as vitaminas. Gente, não é aquele complexo vitamínico que você chega e vai para todo mundo. Tem que fazer um exame para saber aquela vitamina que o seu real corpo deficiência está precisando. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a gente podia falar assim, você está com déficit por exemplo, de selênio. Come tomate, que o tomate tem selênio. Na verdade, o tomate tinha selênio. Há 50 anos atrás. Quando o produtor plantava, aquele nosso solo era rico em selênio. Só que o produtor deixa de colocar o selênio no solo. Então, os tomates de hoje em dia não são tão ricos em selênio quanto era antigamente. Por isso a gente precisa, então dessa mesmo suplementação. Uma alimentação balanceada, a grande maioria das pessoas vai necessitar de uma suplementação. Eu falo da vitamina D. Hoje, a maioria das pessoas não tomam sol. Antigamente, você curava com sol. As pessoas tinham tuberculose e mandavam para o sol. Tinham psoríase e mandavam para o sol. Olha, tinham doutor, sífilis e mandavam para o sol. Eu quero mandar um beijo para o nosso querido doutor José Roberto Carter. Ele causou aqui quando veio uma vez e que ele falou, vocês precisam tomar sol, porque essa coisa do protetor solar 24 horas, o tempo todo, a gente precisa tomar sol. Precisa. Doutor Domingos Mantelli concorda, Sem né? sombra de dúvidas. Quanto tempo, doutor? Olha, quando a gente fala do sol, qual que é o perigo do sol? Você deitar numa praia, fica lá 5 horas torrando no sol sem protetor. Isso é perigoso. Agora, se você tomar sol uma vez por dia, 15 a 20 minutos por dia, e no sol do meio-dia, sem proteção solar, sem protetor solar, com a maior área do corpo exposta, você não vai ter câncer de pele por conta disso. A gente precisa dessa vitamina D, A gente precisa, é o sol quem produz. A gente não produz endogenamente a vitamina D. Não vai causar o câncer de pele tomando 15 minutos de sol por dia ao meio-dia. Não vai causar o câncer de pele 15 minutinhos de sol por dia. O que não pode é uma exposição excessiva. Como eu volto a dizer, tudo que é de mais ou de menos faz mal. Na dose certa está adequado. 15 minutinhos por dia no sol do meio-dia. Não precisa nem ser aquele solzinho das 10 da manhã ou das 3, 4 da tarde. Tá. Do meio-dia mesmo. Uma área do corpo exposta para a produção de vitamina D. A vitamina D, ela tem inúmeras funções no nosso corpo. Aliás, ela é classificada como vitamina de forma errada. Ela é um hormônio. Ela é um hormônio, um dos hormônios mais potentes do corpo humano. Responsável por uma série de reações químicas e prevenção de uma série de doenças. Melhora o sistema imunológico, melhora a parte da osteoporose na menopausa, porque ela é quem ajuda esse cálcio a se fixar nos ossos. Então, a gente já não tem porque não toma sol. Chega na menopausa, ainda perde os hormônios, né? Vai culminar com uma série de problemas. A gente perde massa óssea, então, na menopausa. Perde. E uma coisa importante falar da massa óssea é que a osteoporose é uma doença muito mais de déficit hormonal do que de cálcio? Sem sombra de dúvidas. Olha, gente, olha aí. A maior causa de osteoporose é déficit de progesterona. Ela é uma doença muito mais hormonal do que uma doença mineral. Não adianta somente dar cálcio. Eu costumo dizer que a mulher que repõe somente cálcio na menopausa, querendo prevenir uma osteoporose, ela corre um sério risco de morrer mais cedo. Puxa vida. Porque esse cálcio, eu costumo dizer que o cálcio não tem GPS para saber que tem que chegar até o osso. E o primeiro lugar de depósito do cálcio são nos tecidos moles, válvulas cardíacas, coronárias. Então você não pode dar somente o cálcio. Ele deve ser dado, mas junto com a vitamina D, a vitamina K na modalidade MK7, a vitamina A, que é o retinol, o magnésio. Tem uma série de suplementos que vão garantir que esse cálcio vá para os ossos e não se deposite em outros tecidos. Mais pergunta da Paulinha chegando, pergunta dos nossos telespectadores. Fala, Paulinha. Olha só, a Ana Lúcia, ela tem 47 anos e ela é do Rio de Janeiro. Ela está até falando agora comigo. Ela retirou o útero, doutor. Ela quer saber se ela precisa fazer reposição hormonal. Isso, na verdade, depende da idade. Eu não ouvi a idade que ela tinha. 47 anos. 47. Ela já estava num período já de entrar quase na menopausa. Ela pode fazer a reposição desde que tenha indicação para isso. Não há obrigatoriedade de, tirei o útero, eu preciso repor hormônios? Não necessariamente. Até porque muitas mulheres retiram o útero, porém mantêm os ovários. Então ela continua com a produção hormonal. Ela só deixa de menstruar porque não tem mais o útero. Mas se ela tiver os ovários, eles ainda continuam produzindo. Eu tenho pacientes de 30 anos que retiraram o útero e os ovários estão lá produzindo os hormônios, ela não tem sintomas.
Essa mulher não tem necessidade de repor hormônios. Tá bom. Olha, falando ainda sobre a reposição hormonal, o doutor Mantelli mostrou pra gente esse aqui em forma de gel, né? Que a gente esfrega um pulso no outro, mas tem outras formas também. Então já o doutor Mantelli explica pra gente. Certo, Zucca, eu sei que você tá curioso também, que você já estava perguntando pro doutor Mantelli aqui sobre a reposição hormonal masculina. O mesmo vale para os homens também? Essa forma de gel e os outros que o senhor vai mostrar agora pra gente? No homem, geralmente, o que o homem vai perdendo a partir dos 30 anos é a testosterona. E você pode fazer uma suplementação com testosterona, desde que em níveis adequados, sem a finalidade de crescimento muscular, nada disso. E também muita gente se confunde e fala assim, a testosterona é para libido. Não necessariamente. Ela também melhora a libido, mas nós temos receptor de testosterona em todos os órgãos do corpo. Como, por exemplo, quais as outras importâncias da testosterona? A testosterona é um hormônio que eu costumo dizer que é o hormônio do tesão pela vida, da vitalidade, da felicidade, do bem-estar, do ânimo, de tudo. Então aquele homem que está chegando nos seus 40, 45 anos, está meio depressivo, meio cabisbaixo, pode dosar que está com déficit de testosterona. Tá. Muito possivelmente. E aí uma reposição pode resolver. Então tem essa do gel. Quais são as outras opções? Nós temos os géis, nós temos os comprimidos sublinguais. Embaixo da língua, Onde embaixo da língua ele derrete, desaparece, é absorvido. São as vias hoje em dia preferenciais para se usar hormônios. Então vamos lá, mais uma vez lembrando que nós estamos falando aqui de hormônios naturais, certo, doutor? Sempre exatamente. Naturais. A gente tem, mais? Por exemplo, os géis vaginais. Porque, entenda uma coisa, Maria, olha que interessante. Eu tenho uma mulher na menopausa, onde ela só tem uma queixa. Eu tenho um ressecamento vaginal e uma perda da lubrificação vaginal. Aí eu posso tratar pontual, somente aquela queixa. Muitas vezes eu não preciso de um hormônio sistêmico para isso. Tá bom. Então eu consigo tratar só aquele sintoma. Às vezes a queixa dela é só o calor. Doutor, eu estou sentindo calores. E aí qual seria do calor? Você vai ter que entrar com suplementações. Muitas vezes não precisa, muitas vezes nem de hormônio. Às vezes você começa a dar o magnésio, você começa a dar a vitamina D3, já melhora. O ômega 3, você começa a organizar. A gente fala tanto do ômega 3 aqui, é muito né? importante, uma gordura de ótima qualidade. E você começa a amenizar os sintomas. Uma dica, a gente fala na alimentação, o abacate, rico numa substância chamada citosterol, que é o ômega 9. Super importante, ajuda bastante a diminuir o colesterol. E que a mulher, na menopausa, aumentam muito os riscos cardiovasculares. Ela se iguala ao homem no risco cardiovascular por conta dessa perda hormonal. Então é bem-vindo uma alimentação balanceada com gorduras de boa qualidade. O que ela deve diminuir é principalmente os carboidratos. Os carboidratos de má qualidade. Esses sim é que vão acabar elevando. Então falamos do gel, falamos do comprimido sublingual, do gel vaginal, tem mais algum tipo? Existem a mesma forma de gel, só que os adesivos transdérmicos. A gente pode fazer também adesivos transdérmicos. Existem os comprimidos normais também, via oral, onde você toma e engole. E aí o médico é que vai avaliar, dependendo do caso de cada mulher. É um tratamento individualizado. É individualizado. Cada organismo é um. De uma forma geral, qual seria? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Aquele melhor, o mais recomendado pelo Dr. Mantelli. Não existe o melhor, Mari. Não tem como te dizer o que é melhor. A via de absorção, a melhor hoje em dia, a mais prática é a transdérmica. Transdérmica, esse que você estava utilizando na pele. Aqui. Tá. Hoje é a mais fácil, a mais prática. É fácil para você transportar, para você utilizar. Vai falar, a Mari tá lá se enchendo de hormônio. Não, gente, isso aqui é só pra gente fazer uma demonstração. É um creme placebo, hidratante. É tudo cremezinho. Tá ótimo, doutor Domingos Mantelli, ginecologista, obstetra. Mais uma vez, meu querido, muito obrigada, tá? Por ter ajudado a gente a entender tanto sobre a saúde da mulher e dos homens também. Eu que Agora agradeço. Tá naquela hora gostosa da culinária do Edu. Vai lá, Edu.